Olá, bem-vindo ao nosso estudo de doutrina online das quartas-feiras. Estamos continuando a nossa série Igrejas em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. E a lição de hoje, dia 4 de agosto de 2021, o tema é Sardes, apenas uma minoria fiel. Sardes, apenas uma minoria fiel. Acomodado e presunçoso? Então é hora de arrepender-se para ser revitalizado. E o texto básico da nossa lição é Apocalipse 3, versos 1 ao 6. Nós vamos orar primeiramente e depois seguiremos com o estudo. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, Tu és santo, Tu és fiel e verdadeiro, o único Deus que existe e digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Nós te exaltamos, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Agradecemos a ti pelo dia, por todas as bênçãos, por esta noite e a oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos conduza, que o teu Espírito nos guie, nós possamos ser edificados pelo Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos estudar sobre a igreja aí de Sardes e tem o nosso mapa com as 7 igrejas do Apocalipse. Você tem aí o mar Mediterrâneo abaixo, de cinza escuro, mar Negro em cima e à direita, Ásia Menor. Aí você tem aí já destacado em azul Éfeso, aí próximo destaque Esmirna, próximo destaque Pérgamo, o próximo Tiatira e o estudo de hoje é essa última igreja destacada, Sardes. Depois veremos Filadélfia e Laodiceia. Vamos seguir. Texto básico, como dissemos, Apocalipse 3, versos 1 ao 6, que diz: Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Medíocre é uma palavra muito desagradável, não é? Ofensiva até. Segundo os dicionários, trata-se de um adjetivo, uma palavra que qualifica outra, que pode ser usado em referência a um substantivo masculino ou feminino. Significa algo de qualidade média, comum, modesto, pequeno. Ou, quando usado pejorativamente, é algo sem brilho ou expressão, algo pobre, banal. Ninguém prestará atenção a uma igreja se ela tiver essas características. Ela não terá adversários, porque ninguém ficará incomodado com a sua presença, que, aliás, talvez nem tenha sido notada. Sal da terra e luz do mundo? Ela passa longe disso. Seu futuro poderá não existir. Depende de como ela reage ao seu estado de coma. Uma igreja assim precisa prestar muita atenção à carta de Cristo, do Cristo ressuscitado à igreja de Sardes, essa carta que acabamos de ler. Então, nosso primeiro ponto da lição de hoje, o título é esse: autoidentificação do Senhor.
e a identificação da igreja. A igreja de Sardes não estava em uma boa situação diante de Deus. Com Laodiceia, ela não recebe qualquer elogio, apenas um incentivo, porque ainda tinha um mínimo de virtude, como um último suspiro que podia identificá-la como uma igreja. Laodiceia estava numa situação muito pior, praticamente sem esperança, o que veremos em outra lição. O Senhor Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. No verso 1, essa descrição se assemelha muito à maneira como ele fala aos Efésios, no capítulo 2, verso 1. Os 7 Espíritos destacam que Jesus possui a plenitude do Espírito Santo e, pelo seu poder, ele diagnostica, adverte e julga. As 7 estrelas são os mensageiros, os ministros do Evangelho, enviados por Deus às igrejas para anunciar sua palavra. Jesus tem essas estrelas na mão. Ele é o Senhor dos ministros do Evangelho. Nosso segundo ponto é um corpo gangrenado. Olha só, situação difícil desse corpo, né? Um corpo com gangrena, corpo gangrenando. Sobre a igreja de Sardes, a primeira palavra de Cristo é negativa. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Essa é uma dura constatação que Jesus faz da situação da igreja. Ele não diz está morrendo, mas está morto. Eles pensavam estar espiritualmente vivos e Jesus lhes diz o contrário. Segundo o verso 2, contudo, existe uma pequena, mas verdadeira motivação para que essa carta seja enviada, pois Jesus vê que ainda há ali crentes fiéis e verdadeiros e, por isso, lhes dá um importante encorajamento, ser vigilante, e consolida o resto que estava para morrer. A imagem é de um corpo com os 4 membros já gangrenando e com a necessidade urgente de amputá-los antes que a infecção atinja os órgãos vitais. A parte que permanece saudável precisa de antibióticos e cuidados especiais, pois ainda pode se recuperar. Pelo teor da carta, seguindo a interpretação de Kistemarker, um comentarista reformado, comentarista bíblico, a igreja de Sardes vivia um cristianismo inexpressivo, que não despertava nem a admiração, nem a oposição, nem dos judeus, nem dos gregos. Entre as 7 igrejas, a de Sardes era a que apresentava menos fervor espiritual. Sua adaptação ao ambiente religioso evitou que a igreja fosse perseguida, pois quase ninguém a percebia. Seu estilo de vida inofensivo garantia uma paz religiosa, mas resultou na morte espiritual aos olhos de Deus, com exceção de alguns poucos membros fiéis que mantinham acesa a chama do Evangelho. A igreja estava morrendo aos poucos, como um fogo que não é reabastecido. No entanto, entre as cinzas ainda se encontravam algumas brasas ardentes. Apocalipse, comentário de Kistemarker em Apocalipse, página 201, foi o que eu acabei de ler. Billow concorda, é um outro comentarista, concorda com essa perspectiva, dizendo que, abre aspas, os cristãos de Sardes temiam que, se manifestassem um perfil cristão muito elevado na cidade, enfrentariam perseguição de vários tipos, talvez não tão diferente daquela também mencionada nas cartas anteriores. Livro Brado de Vitória, página 73. Terceiro ponto nosso é intitulado Lembra-te. A primeira parte do verso 3 tem uma sequência de verbos importantíssimos para compreendermos a paciência e o amor perseverante de Cristo pela igreja de Sardes, ainda que ela não estivesse disposta a manifestar o mesmo amor e devoção ao Senhor. São eles, lembra-te, imperativo, pois do que tens recebido, perfeito, e ouvido, perfeito. Guarda-o, imperativo, e arrepende-te, imperativo. Lembra-te indica a urgência de que os crentes de Sardes tragam à memória o que já sabiam sobre Cristo e seu compromisso agora. O que tens recebido no tempo perfeito indica um permanente depósito, isto é, algo que já havia sido confiado às mãos daqueles irmãos e permanecia com eles.
Ouvido significa que eles estavam ouvindo no tempo certo e determinado por Deus, não atrasado nem adiantado. E os dois últimos imperativos, guarda-o e arrepende-te, os chamam para uma ação imediata. Não havia mais o que esperar. Por muito tempo tinham vivido de modo negligente e Cristo suportou isso com paciência. Agora o momento é de atenção em direção a um avivamento ou revitalização. O avivamento é um renovo espiritual. É quando pecados são tirados e a santidade é aplicada, desenvolvida, praticada. O processo de avivamento sempre começa com arrependimento e sempre vem àqueles que estão moribundos e percebem o real estado de perigo em que se encontram. Cristo quer despertar naqueles irmãos um profundo sentimento de insatisfação com eles mesmos, para que olhem para a sua vida e descubram que existe a possibilidade de viver Cristo de modo vibrante, fervoroso, com mais amor, mais testemunho e mais poder. Nas palavras de Lloyd Jones, que também foi um pregador e um comentarista, teólogo, eles precisavam descobrir que cristianismo comum não é suficiente, mas é exigido. Esse comentário dele está no livro Avivamento, página 174, editora PES. Não há como chegar a essa consciência de que existe o mais sem a percepção dos pecados fundamentais que levaram a igreja, dia a dia, a ir abandonando determinados princípios, pensamentos e conduta até chegar a um estado de letargia e inatividade quase irreversíveis, como um veneno que lentamente vai adormecendo os sentidos, anestesiando a consciência até o ponto de levar uma pessoa à sonolência letal. Quando a igreja chega a esse estágio e Cristo pessoalmente se coloca diante dela para despertá-la, é sinal de graça. Lembra-te, então, é um sinal de graça. Desse chamado, a igreja pode despertar para a realidade e concluir que ainda há tempo, ou, como no caso da igreja de Éfeso, pode se lembrar de quem já foi e desejar voltar ao antigo modo de viver. Para isso, a igreja deve orar, buscar intensamente a Deus, até que ele responda, porque, afinal, todo o poder vem dele, não de nossa boa vontade, nem das nossas percepções e determinações mais profundas. Dependemos de Deus e, se queremos ver sua graça operando de modo ainda mais glorioso, precisamos clamar. Não lhe deem descanso e não descansem, persistam, bombardeiem Deus, bombardeiem o céu até que a resposta venha. É o que lhe diz Lloyd Jones no seu livro Avivamento, página 265. Agora, vinda repentina é o nosso quarto ponto. A advertência da vinda iminente de Cristo é conhecida no Novo Testamento e é grande motivação para a igreja de todas as eras para manter-se sempre alerta. Sobretudo no derramamento da sexta taça da ira de Deus, a mesma figura é usada para despertar as consciências mortas. Portanto, Sardes e todas as igrejas, as outras 6 igrejas, estava familiarizada com esse alerta. A advertência quanto à vinda de Cristo carrega uma ambiguidade, porque em ambos os momentos Cristo se refere claramente sobre a sua segunda vinda final, na consumação, mas noutros momentos, como neste dito a Sardes, refere-se ao juízo de Cristo para aqueles que não se arrependerem. Essa ambiguidade nem sempre é fácil de distinguir nas mensagens de Jesus, e isso é proposital porque o Senhor Jesus quer que a sua igreja de todas as épocas esteja sempre atenta para essa iminência. A imprevisibilidade da vinda de Cristo é um intensificador para que a igreja sempre se sinta na urgência de manter um padrão de vida santificado, desperta e preparada. Devemos ansiar por conquistar um estilo de vida tal que, em meio às nossas atividades comuns, sempre olhemos para os céus, aguardando a vinda de Jesus, ansiando-a e desejando-a, cantando e clamando Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E, ao mesmo tempo, devemos continuar a viver nosso cotidiano da melhor maneira possível, em bom testemunho, em constante oração, cuidando e zelando daquilo que Deus confiou às nossas mãos. Próximo ponto é uns poucos crentes. Havia crentes em Sardes.
Ainda que houvesse ali poucos fiéis, uma igreja continua sendo uma igreja de Cristo, ainda que esteja definhando. O olhar judicioso e infalível de Cristo identificou a parcela fiel, e essa parcela deveria servir de exemplo para a maioria infiel. Aqueles irmãos são os que não contaminaram as suas vestiduras. Vestes é uma figura usada para descrever estilo de vida, e branco é símbolo de pureza e santidade. Apesar do desabamento espiritual e moral ao redor daqueles crentes fiéis, eles tomaram a decisão de se manterem fiéis até o fim. O encorajamento dado pelo Senhor Jesus aos fiéis de Sardes é de infinito valor. Primeiro, Jesus promete vestir pessoalmente os vencedores, isto é, eles serão plenos naquilo que ainda possuíam parcialmente. Eles procuravam a santidade, mas ainda eram pecadores. Porém, o Senhor Jesus é quem termina a obra que ele mesmo inicia. Por isso, ele se encarrega de dar vestes plenamente brancas àqueles irmãos. Em segundo lugar, Jesus garante que o nome dos fiéis, dos crentes fiéis de Sardes, não será apagado do livro da vida. Mesmo Satanás, em toda a sua fúria, com o poder de todo o inferno, com todas as suas acusações falsas e verdadeiras, não tem poder para desfazer a obra consumada de Cristo. Por fim, em terceiro lugar, Jesus cumprirá o que prometeu em Mateus 10:32. Ele confessará o nome daqueles que lhe pertencem verdadeiramente, de modo que eles recebam a mais elevada honra, serem aprovados pelos lábios de Jesus, porque ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, está lá em Hebreus 2:11 e 11:16. Todo filho de Deus tem a mais sublime garantia para alimentar nossa fé nesta vida. Conforme Hendrickson diz, quando cidadãos terrenos morrem, seu nome é apagado dos registros. O nome dos vencedores espirituais jamais será apagado. Sua vida gloriosa permanecerá. Cristo mesmo os confessará publicamente como seus. Ele fará isso perante o Pai e perante os anjos. Mais que Vencedores é o livro que tem essa situação, página 96 da editora, um livro da editora Cultura Cristã. Meus irmãos, a igreja de Sardes já havia se corrompido de tal maneira que não conseguia perceber o grave estado de incredulidade em que se encontrava. Os crentes de Sardes estavam autoconfiantes em sua própria justiça e pureza. Pensavam estar vivos, mas Cristo os declarou mortos. Nessa condição, a única esperança da igreja era se arrepender e receber o avivamento do Espírito Santo. Ainda havia crentes fiéis que, se permanecessem firmes numa vida santa, receberiam a recompensa de Jesus, sendo reconhecidos como verdadeiros filhos de Deus. Compare-se, irmãos, comparemos nós com a descrição da igreja de Sardes e nos deixemos analisar pela palavra. Nos avaliemos pela palavra. Nós temos sido autoconfiantes e presunçosos? Temos sido assim? Acomodado e presunçosos? Então é hora de arrepender-se, de nos arrepender para sermos avivados pelo Espírito de Deus. Verifiquemos se há pecados não confessados em nossas vidas e não deixemos que o orgulho tenha a palavra final. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. É a exortação que nós encontramos em 1 Pedro 5:6. Que seja essa a nossa realidade e que sejamos como a minoria em Sardes, sejamos fiéis. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, encerrando o estudo desta noite. Bondoso Deus, por tua graça em Cristo Jesus, nós oramos a ti, adoramos o teu nome e agradecemos por este estudo. E pedimos ao Senhor misericórdia, clamamos humildemente por tuas misericórdias, porque ouvimos a tua voz e reconhecemos que ainda estamos aquém daquilo que deveríamos estar. E precisamos do avivamento do Senhor,
de atender a estes alertas que o Senhor fez à igreja de Sardes, para sermos avivados pelo Senhor, santificados, para sairmos dessa vida de um testemunho apático, de uma luz ofuscante que não brilha e não influencia no mundo, para que a nossa vida como igreja do Senhor realmente faça diferença onde nós estamos e seja sal e luz no mundo de trevas, no mundo perdido. Pedimos ao Senhor que não permitas que o nosso coração não ouça a tua voz ou despreze o que acabamos de ouvir. Pelo contrário, que haja uma disposição de mente, pensamento, coração para nos arrepender, abandonar os nossos pecados, confessar e abandonar, e realmente vivermos nosso compromisso com o Senhor. Fazermos como fez a igreja de Éfeso, olhar para onde caiu e arrepender-se e levantar. Ó Pai, ajude-nos a nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor e que o Senhor, no tempo oportuno, nos exalte. Obrigado, Pai, por esse estudo. Abençoe nosso descanso, nossa noite. Esteja com cada um, atendendo às suas necessidades, e nos prepare para o dia de amanhã. E se algum de nós não despertar, que o Senhor o receba em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado a todos por sua participação. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.